Muito bom, excelente apresentação de casos, muito obrigado aos dois, a Ricardo e Fernando. E agora vamos ter a discussão. Acho que vamos começar com o caso do Fernando, vamos ir fazendo algumas perguntas. Realmente é um caso muito interessante, principalmente pelo desafio do diagnóstico, saber se era ou não era psoríase, em um quadro que parecia pitiríase rubra pilar. E também podia ser uma micose fungoide. Como vocês escolhem os locais de biópsia? Você fez uma ou muitas biópsias? Como foi o approach diagnóstico? O caso realmente é muito interessante, porque, como eu mencionei, eu vinha de um centro muito importante do Chile, tinha diagnóstico de psoríase, então não sabemos se houve em algum momento uma superposição, e isso faz que seja interessante da genética da psoríase e essa implicação de que existem muitos genes, e precisamente por isso fizemos biópsia, e se eu não lembro errado, fizemos pelo menos 3, e escolhemos os locais onde havia uma situação vincular, uma análise de hiperkeratose palmar e depois também uma placa com escamação que estava um pouco como circinada. Pelo menos eu lembro dessas 3 e de ver com o patologista as biópsias, porque acreditávamos que era muito desafiador também, porque muitas vezes no quadro eletrodérmico a biópsia, mais que fornecer um diagnóstico, praticamente é uma micose fungoide ou RAM, mas neste caso não serviu muito porque era muito característica. Acho que às vezes nós esquecemos, não é, Fernando, de pensar em PRP. Estamos tão acostumados muitas vezes com casos eritometoescamosos, crônicos, são psoríases e muitas vezes já encaminham com esses diagnósticos e continuamos assim, mas existem muitos sinais clínicos que sugerem uma PRP, uma pitiríase rubra pilar, pensar mais do que numa palma plantar, mas é um caso muito difícil, sabemos que muitas vezes evolui para eritrodermia e não conseguimos mais olhar mais as ilhotas, é realmente muito confuso. Sem dúvida, a biópsia é mandatória e, como o Matias disse, muitas vezes em mais de um local. Eu queria conhecer a opinião dos dois a respeito da associação de pitiríase rubra pilar e psoríase. É uma coisa que vocês observam nos seus casos de pitiríase? É mais raro que aconteça? O que você acredita, Matias? Não, eu não tenho experiência de ter visto pacientes associados. Eu tive ou pitiríase rubra pilar, com psoríase não, mas sim com micose fungoide. E também, essa é também outra associação que confunde, mas não com pitiríase rubra. Fernando, sim, exatamente a mesma coisa no meu caso, por isso era ainda mais desafiador, mas o que é categórico é que essa eritrodermia é nova, dizia categoricamente o paciente, então não sabemos se houve a superposição ou não. E confundia com artrite, não é? E que tinha artrite de joelho interfalângica. Claro, conseguiram fazer a HLA-B27 nele, sim, era negativo. E no Chile, a imensa maioria é negativa. E como o Matias falou da artrite, se pensarmos em casos de PRP pura, sem artrite e sem psoríase, qual é a primeira opção de tratamentos clássicos para vocês? O que vocês usam mais frequentemente? Acitretina ou metotrexato? Acitretina como primeira opção. É interessante porque se fizermos o levantamento da literatura, muitas vezes mencionam isotretinoína como primeira opção em alguns casos, não é? Talvez também pelo viés das mulheres, mas a minha experiência é igual à de vocês para homens e mulheres menopausadas. A acitretina é a primeira opção. E é impressionante como é imprevisível. Isso tem a ver com a palma plantar. Ela responde plenamente, mas Matias mencionou isso na sua palestra sobre biomarcadores para psoríase invertida. Acho que em pitiríase rubra pilar também não temos
E é impressionante, temos pacientes que em poucos meses têm controle total, regressão total, e outros que não funcionam. E quando não funcionam os clássicos, o que vocês pensam no biológico? Istequinumab é sempre a sua primeira opção? Ou como você conduz o caso? Eu só queria apontar que talvez alguns dos estudos que efetivamente falam de isotretinoína como primeira opção pode acontecer diferente no meu país, porque eu não tenho acetritina no Chile, então eu tenho que, para administrar isso, eu preciso pedir uma importação, tenho que, com um prazo de 2 meses e com um lote de 6 meses, então é difícil, mas não é a minha opção inicial. E em biológicos está muito bem escrito. Bom, são poucos casos, na verdade, porque é uma das doenças dermatológicas muito órfãs, mas está com ustekinumab uma descrição positiva. Então, quando nós fizemos a busca, e agora que nós atualizamos, continuava sendo o nosso de primeira eleição, ou de primeira escolha. Para mim, acontece a mesma coisa com os clássicos. Às vezes temos uma resposta fantástica com o primeiro biológico. Também, muitas vezes, optamos com bloqueadores de interleucina, com todos os problemas do anti-TNFs. Mas temos pacientes que estão no quinto biológico e não têm resposta. Claro, você tende a esperar 6 meses, 12 meses, mas é incrível como, às vezes, eles não respondem tão prontamente. Então, acho que ainda falta algo para que tenhamos uma opção de primeira linha para todos os nossos casos. Sensacional. Algum outro comentário sobre o caso do Fernando, Matias? Não. Eu acho que estamos bem. Nós não temos biológicos aprovados para isso na Argentina, por isso, às vezes, indicá-lo não é tão fácil. Sim, temos a citretina e combinamos com fototerapia. Com certeza, ok? Com certeza, o que acontece na prática é que, no caso de rubra pilar, como em outras psoríases, se tentam com o diagnóstico de psoríase para obter os imunobiológicos. É uma doença tão rara que acho que vai demorar um pouco para que nós tenhamos a autorização para usá-lo. E no caso do Matias, o que você acha? Realmente é muito desafiador, muito interessante, porque chegou pelos desafios de diagnóstico e de tratamento. E eu estou totalmente de acordo com que, efetivamente, nós, nos pacientes mais idosos, às vezes temos um certo temor, mas a literatura é bem clara, apontando que os biológicos, inclusive, poderiam ter menos efeitos do que nos pacientes mais jovens. É claro que é uma inflamação muito enviesada, talvez esses pacientes se cuidam melhor, mas isso nos fornece certa segurança e, normalmente, nos idosos, a primeira opção de tratamento é metotrexato, eu administro e funciona. Eu tive boas experiências com metotrexato e tenho poucos pacientes com biológicos nessa idade, mas, por sorte, não tive grandes problemas com isso. Concordo. E vejo como foi difícil estabelecer o diagnóstico de psoríase. Depois que ocorreu o efeito paradoxal, ficou mais fácil, inclusive para pensar em psoríase, mas no início com esses quadros invertidos é mais difícil. Às vezes até pensamos em psoríase ungueal. Você não quer biopsiar às vezes e você acompanha a evolução e muitas vezes é difícil estabelecer o diagnóstico mesmo com algumas biópsias, não é verdade? Sim, na verdade é que não existiam antecedentes pessoais nem familiares de psoríase e o quadro era só de inversa. Então, ninguém tinha coragem de tratá-lo, porque o paciente vinha com essas biópsias que não eram concludentes, que a psoríase inversa muitas vezes não tem, porque não tem a típica hiperqueratose, etc. Por isso, foi sentar como você fez, Fernando, com um patologista, realizar todas as biópsias e só aí chegar ao diagnóstico. E a respeito dos idosos, veja bem de como é mais frequente que um paciente idoso tenha um pouco de fígado gorduroso, dislipidemia. Então, ao contrário, muitas vezes os fármacos convencionais podem ter mais efeitos adversos do que os biológicos. É claro que por uma questão de custos e o metotrexato funciona bem,
nós começamos com metotrexato. Sì, è una complicazione. Sim, a biópsia é uma complicação, principalmente na psoríase inversa e na ungueal, porque muitas vezes, se não temos uma comunicação fluida com o patologista e o patologista escreve diagnóstico não psoríase, como nós fazemos que os pagadores deem o reembolso, ou como explicamos isso para o paciente, se diz que é e não é? E também o risco de micotização, em que vários pacientes passam corticosteroides tópicos durante muito tempo, às vezes por indicação do clínico geral, do urologista, e sempre existe o risco, mesmo fazendo uma coleta negativa, de que a próxima possa ficar positiva. Então, muitas vezes associamos antifúngicos tópicos associados a tratamento sistêmico para minimizar essa perpetuação do quadro clínico. Matias, quais são as suas opções de sistemas sistêmicos clássicos para inversa? Também metotrexato, citotrexina. Metotrexato, a citretina eu não uso para essas localizações, uso metotrexato. Obviamente não é possível usar fototerapia e se o metotrexato falhar, eu passo a um agente biológico diretamente. Perfeito. E quando você passa para os sistêmicos, a primeira opção? A sua opção quando os sistemas sistêmicos falham. Hoje eu estou usando mais anti-interleucina 17 por uma questão de velocidade de ação, principalmente. Nesse paciente nós administramos anti-TNF porque na Argentina, nesse momento não era fácil indicar nem anti-interleucina 17 ou 23 como primeira opção. Pediam que passássemos primeiro por um anti-TNF e realmente funcionou muito bem com o adalimumab, mas quando ele reiniciou, já não deu certo. Para nós no Brasil, também acontece que nós temos que tentar anti-TNF e adalimumab em primeiro lugar, por causa do custo. Sempre é a primeira opção, exceto se tiver uma contraindicação ou falha terapêutica. Com certeza, para nós também seria a primeira opção. E também não existem guidelines muito atuais para manejo de psoríase invertida. Vocês conhecem? Não. Existem recomendações da American Academy, mas elas também não estão muito atualizadas, não são muito específicas. Hoje não existe um tratamento, na verdade. Pensemos que a maior parte dos dados surgem dos estudos de psoríase vulgar. Não há muitos estudos específicos de inversa. São extrapolações dos estudos de psoríase vulgar em placas. Então, a evidência que existe não é específica e as recomendações, como tudo, se baseiam em isso e na experiência pessoal de cada um. Sim, concordo. As orientações da National Psoriasis Foundation. Acho que não temos estudos comparativos de biológicos para a psoríase inversa e, como você mencionou muito bem, Isequizumab tem estudos, mas não sabemos se funcionam tão rapidamente. Muito interessante, realmente. Mais algum comentário, Fernando Matias, sobre esses casos? Eu quero fazer uma pergunta a vocês. Vocês tiveram muitas reações paradoxais com drogas que não sejam anti-TNF, ou seja, com os anti-interleucina 17 ou 23? Porque essa foi terrível, foi a segunda vez que eu tenho uma reação paradoxal com a anti-interleucina 17 e as duas foram muito violentas no seu desenvolvimento. Eu acho que como nós usamos menos anti-TNF, nós temos tido menos reações paradoxais. Mas agora, como escrevemos mais anti-interleucina, começam a surgir reações paradoxais com essas drogas. Mas acho que se nós compararmos o tempo do anti-TNF hoje em dia, é menos prevalente, mas com certeza aparece, não é verdade, Fernando? Sim, mas eu também tenho isso da velocidade, porque na reação paradoxal do anti-TNF mais palmoplantar, ou seja, nos dá 2 meses e podemos nos administrar com o metotrexato. Eu tive algumas reações com anti-interleucina 17 e realmente em 1 mês estão cheios de psoríase. E psoríase muito agressivas eu tive. Uma paciente que tinha psoríase de couro cabeludo, era terrível, com queda do cabelo, uma garota jovem. Realmente uma forma muito inflamatória de psoríase. Costumam ser mais rápidas porque realmente são menos casos. Muito bem. Último caso. Perguntas, comentários.
Eu tenho uma pergunta. Sim, eu tive um leak syndrome, mas que foi com um paciente com rituximab e usei gamoglobulina, que foi a minha única experiência, que quando aconteceu, tivemos todos sentar e estudar, porque não entendíamos o que estava acontecendo. São casos realmente raros e de difícil manejo. Eu não sabia que estava descrito com acitretina. É lindo o caso e que bom que deu tudo certo. Quando vocês associam com a citretina, você muitas vezes chama do síndrome dos retinoides, que é tão específico, essa medicação é tão específica, mas realmente é com muito pouca frequência. E deveria ser administrado corticoide antes, se esses pacientes com uma psoríase tão agressiva, então somar corticoide com retinoide já no começo? Sempre tentamos evitar os corticoides sistêmicos, se houver só a clínica de psoríase, seja ela pustulósica ou eritrodérmica, precisamente para evitar esse rebote que poderia existir. Mas, claro, como esses pacientes muitas vezes vão à unidade de cuidados intensivos e têm um comprometimento pulmonar pela própria atividade da doença, muitas vezes os clínicos sugerem corticoterapia para o manejo pulmonar desses pacientes. Mas para casos de só psoríase, nós evitamos. Mas apresenta de sinais e sintomas de leak syndrome, temos que fazer isso da maneira mais precoce possível, não é? Uma pergunta sobre psoríase pustular, porque agora nós temos novas drogas. Eu queria saber se algum de vocês participou dos estudos clínicos ou tem experiência. Na Argentina foi realizado mas nós não pudemos recrutar nenhum caso. Eu não sei se vocês têm alguma experiência com as novas drogas. No Brasil, especificamente, não. Nós agora tivemos um approach para tentar fazer o bloqueio para pacientes que chegam à unidade de pronto atendimento com uma droga de resgate, mas nós não participamos dos estudos clínicos. Fernando, nós no Chile sim, mas a Universidade do Chile não pode, por questão regulatórias e de tempo, não podemos participar. Então, ficamos esperando. Então, todo este grupo de antitelecina 36, não é? Exatamente. E como é para pitiríase rubra pilar, precisamos de uma droga específica para a doença que atue especificamente, porque agora para a pustulose já tentamos para a interleucina 17, mas muitas vezes ela não funciona tão bem como nós gostaríamos. Então vamos migrando de uma classe de drogas a outra, mas sem ter muitos fundamentos. São casos difíceis e muito graves às vezes, não é? Sim, mas esses casos de leak syndrome, quando vemos sempre ficamos atentos. E a revisão da literatura agora é impressionante, o número de casos publicados pós-Covid ou inclusive associados com a vacina da Covid. Claro, se publica muito mais, mas há vários relatos na literatura como efeito decorrente da aplicação da vacina. Então, mais uma coisa a qual temos que estar atentos durante esta pandemia que está demorando tanto tempo. Muito bem. Mais algum comentário, colegas? Muito bem. Então vou passar a palavra para cada um de vocês para que falem durante 30 segundos ou um minuto o que acharam do simpósio. Assim encerramos. Vamos começar pelo presidente Fernando, por favor. Eu não entendi exatamente qual é a ideia. É fazer o encerramento, dar algumas palavras. Muito bem, foi um simpósio realmente interessante, muito obrigado e obrigado por vê-lo. Lembrem que este simpósio, como todas as atividades da RADA, elas ficarão alguns meses na plataforma, se quiserem assistir novamente ou não tiveram a possibilidade de ver totalmente. Como o IPC, o nosso maior interesse é precisamente que a informação da psoríase seja o mais divulgada possível para que nossos pacientes tenham o melhor acesso ao tratamento. Também agradeço ao Ricardo e ao Dr. Maskin, que fizeram uma seleção brilhante de casos e das apresentações. Espero que vocês tenham gostado muito.
Matias. Bom, eu também agradeço muito ao Ricardo por ter me convidado a participar, coordenando esta sessão, Fernando, e aos nossos outros apresentadores estrangeiros. Acho que foi uma sessão muito rica de casos, muito variados, e vendo que a psoríase está sempre evoluindo, não é? Temos todos estes biomarcadores e os novos tratamentos, as formas pustulosas. Hoje, realmente, temos a sorte de contar com um arsenal terapêutico, muito terapêutico e cada vez mais específico. Então, Ricardo, passo a palavra a você e muito obrigado a todos. Muito obrigado a ambos. É um prazer estar junto com vocês aqui, um pouco mais à distância, temos há tempo já à distância, mas acho que foi muito ilustrativo e foi muito acadêmico. Agradecendo aos nossos colegas estrangeiros, Catherine Smith e Johan Gudjonsson, por terem participado, mas principalmente agradecer a oportunidade da Radla de nos conceder este espaço e do IPC, realmente, por toda a organização. A Maureen está aqui nos bastidores, ela organizou tudo. Muito obrigado, Maureen. Tenha um excelente dia. Até logo. Adiós a todos. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.